Você já teve a sensação de que uma pessoa próxima, alguém que convive com você, talvez até se diz sua amiga, na verdade, não gosta de você? Alguém que aparentemente te trata bem, mas algo na energia dela parece errada? Talvez o sorriso esteja lá, mas o olhar vazio. A conversa acontece, mas o sentimento é de exclusão. E por mais que tudo pareça normal na superfície, há algo no ar, algo que incomoda, que fere, mesmo sem palavras. Ela nunca disse nada diretamente. Não houve brigas nem ofensas. Mas ainda assim, há um desconforto no ar. Um mal-estar sutil que aparece quando vocês estão juntos. Você sente que algo está fora do lugar, como se a simpatia dela fosse encenada. E pior, começa a duvidar de si mesmo por pensar isso. E se eu te dissesse que isso pode ser um ódio disfarçado, muitas vezes inconsciente vindo de alguém próximo? E o pior, quase sempre, isso vem de quem você menos espera. Família, amigos, colegas, até mesmo alguém com quem você se relaciona. Mas há sinais. E hoje você vai aprender a reconhecê-los. Esse tipo de dinâmica é mais comum do que parece. O psiquiatra Carl Jung chamou de sombra o conjunto de aspectos reprimidos da nossa personalidade, que não aceitamos e, por isso, projetamos nos outros. Muitas vezes, alguém não suporta em você justamente aquilo que ela nega em si mesma. Sua luz ativa as feridas dela. Seu sucesso escancara as frustrações que ela esconde. E o resultado? Hostilidade disfarçada. Neste vídeo, eu vou te mostrar os sinais, os comportamentos quase invisíveis que revelam quando uma pessoa guarda ressentimento ou até mesmo ódio de você em segredo. São sinais que passam despercebidos até para pessoas muito conscientes. Mas quando você aprende a reconhecê-los, tudo muda. E antes de começarmos os 13 sinais principais, eu quero te mostrar um padrão sutil e pouco comentado. A linguagem do silêncio. Nem toda rejeição vem por palavras. Muitas vezes, ela se manifesta pelo silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas carregado de intenção. Talvez você tenha percebido que aquela pessoa que antes te incluía nas conversas, nos planos, nos pequenos detalhes do dia a dia, começou a se calar. Aos poucos, ela deixa de compartilhar coisas importantes com você. Responde suas mensagens de forma breve. Evita conversar quando vocês estão em grupo. E o mais curioso, com os outros, ela age normalmente. Esse é um dos sinais mais ignorados de hostilidade oculta. Tudo isso vem camuflado com uma aparência de neutralidade. Porque é fácil justificar. Você pensa, ela está ocupada. Devo estar imaginando coisas. Mas, no fundo, a ausência de comunicação é uma forma de comunicação. E ela está dizendo muito. Comparar a forma como essa pessoa interage com você e com os outros pode revelar muito mais do que palavras. Se a frieza é seletiva, há algo ali que precisa ser olhado com mais atenção. A resposta, muitas vezes, não está em confrontar esse silêncio, mas em observar. Perceber esse padrão com clareza já é o primeiro passo para quebrar o ciclo de dúvida e autopunição. Quando o silêncio começa a falar mais alto que as palavras, é hora de prestar atenção, porque muitas vezes ele revela uma verdade que o coração já sabe, mas que a mente ainda hesita em aceitar. Agora que você entendeu esse padrão sutil, vamos aprofundar ainda mais. Você precisa conhecer os 13 sinais clássicos que revelam quando alguém próximo te detesta, mesmo que jamais diga isso em voz alta. Os 13 sinais de que alguém próximo pode te detestar em segredo são: 1. Essa pessoa nunca te critica diretamente. Ela faz piadas, comentários sarcásticos, insinuações que parecem inofensivas, mas te atingem. Se você reage, ela se defende dizendo: era só brincadeira. Mas no fundo, você sai da conversa se sentindo menor. Isso não é humor, é agressão disfarçada. Comentários como: você é tão corajoso de usar isso na rua. Claro que você conseguiu esse emprego. Você sempre teve sorte. No fundo, não é humor.
É veneno servido com sorriso nos lábios. 2. Sensação constante de desconforto na presença dela. Você não sabe explicar, mas algo não está certo. Você entra no ambiente e a energia muda. A conversa desacelera. Conversas triviais parecem pesadas. Os olhos evitam os seus. É como se sua presença incomodasse, mesmo quando ninguém diz nada. Você sente um cansaço emocional depois de interagir com ela. E esse desconforto não aparece com outras pessoas, apenas com ela. Essa sensação não é paranoia, é percepção. Seu corpo percebe antes da sua mente. 3. Rivalidade oculta. Ela nunca te ataca diretamente, mas sempre parece querer provar algo. Cada vez que você conquista algo, ela responde com indiferença ou tenta superá-lo. Você conta uma boa notícia, e ela imediatamente menciona algo que ela mesma fez. Você expressa uma dor, ela responde com algo pior que já viveu. Parece sempre uma competição silenciosa, como se ela precisasse provar que é melhor, mesmo sem dizer uma palavra sobre isso. 4. Indiferença emocional. Você compartilha uma dor e ela reage com frieza. Você compartilha algo importante e a resposta é: "Ah, entendi." Você desabafa e ela muda de assunto. Ou, ainda pior, reage com irritação, como se suas emoções fossem um incômodo. Como se fosse um incômodo para ela lidar com seus sentimentos. Essa ausência de empatia é um dos sinais mais claros de que algo está errado. Isso é desprezo emocional. 5. Falsa benevolência. Ela ajuda, mas a ajuda vem com controle, te fazendo sentir que você ficou em dívida. Te dá conselhos que parecem bondosos, mas te colocam para baixo. Te apoia, mas faz questão de lembrar que você só conseguiu por causa dela. Essa ajuda gera dívida, dependência e submissão. E por trás disso, há uma intenção de manter o controle. Não é ajuda, é manipulação com aparência de generosidade. 6. Falar mal pelas costas. Você descobre por terceiros que ela fez comentários sobre você. Nada abertamente ofensivo, mas com insinuações sutis. Gosto dele, mas às vezes ele é difícil. São frases pequenas, que aos poucos vão corroendo sua imagem e lançando dúvidas nos outros. Quem te elogia de frente e te enfraquece por trás não é confiável. 7. Linguagem corporal de desprezo. Mesmo quando as palavras são educadas, o corpo diz outra coisa. Ela evita seu olhar. Cruza os braços quando você fala. Sorri sem envolver os olhos. A mandíbula fica tensa. O tom de voz muda sutilmente. O corpo não mente. E o seu corpo capta isso antes mesmo que você perceba racionalmente. O corpo fala antes da boca. E quando a pessoa sente desprezo, é impossível disfarçar o tempo todo. Você sente o descompasso entre palavras e gestos. 8. Exclusão social sutil. Você começa a ser deixado de fora. Reuniões, encontros, grupos. As desculpas são vagas. Foi de última hora. Achei que você não ia querer. Aos poucos, você vai se tornando invisível. E o grupo, influenciado por ela, passa a te excluir sem perceber. É uma exclusão lenta, mas profundamente dolorosa. 9. Alívio ou satisfação nos seus fracassos. Você compartilha uma frustração e percebe um brilho estranho nos olhos dela. Ela não comemora seu erro, mas também não demonstra compaixão. Há um silêncio confortável da parte dela. Às vezes, um leve sorriso, um comentário que insinua que você mereceu. Ela tenta consolar, mas o tom é frio. Por dentro, ela está aliviada, porque o seu fracasso confirma algo que ela secretamente deseja, que você não esteja tão bem assim. 10. Ignorar ou minimizar suas conquistas. Você compartilha uma conquista ou boa notícia, e ela responde com frieza. Uma reação morna diz que não é grande coisa, ou muda de assunto, ou fala de algo próprio para desviar a atenção. Seu sucesso incomoda, não porque ela te odeie, mas porque te ver vencer a confronta com os próprios fracassos.
Celebrar seu crescimento pode soar como uma ameaça. 11. Comparações negativas. Ela começa a te comparar com outras pessoas de maneira negativa, sempre destacando o que você ainda não conseguiu alcançar. Mesmo que não seja direto, essas comparações te fazem sentir inferior, como se você estivesse sempre em dívida ou não fosse bom o suficiente. A relação deixa de ser construída em afeto genuíno e passa a ser moldada por um senso de competição e crítica constante. A cada elogio ou vitória sua, há um se comparado a, como se o que você faz não fosse suficiente sem estar à altura de outras pessoas. Essa atitude, que pode parecer uma tentativa de ajuda ou orientação, na verdade, carrega um peso emocional imenso, pois nunca é uma comparação construtiva, mas sim uma forma de te diminuir. Mais cedo ou mais tarde, ela deixa claro o seu jogo. Fulano conseguiu isso, por que você não? E você percebe que não é apoio, mas uma forma de te fazer sentir inferior e sempre em dívida, como se sua felicidade dependesse de estar à altura das expectativas que ela impõe. 12. Espiritualidade como manipulação. Ela utiliza uma linguagem espiritual para invalidar seus sentimentos. Diz que é seu ego, que você precisa vibrar mais alto, que está sendo negativo, que está sendo orgulhoso e deveria ser mais humilde. Em vez de te acolher, ela te julga com frases disfarçadas de evolução. Frases que parecem sábias, mas são usadas para calar sua dor e deslegitimar seus sentimentos. Isso não é espiritualidade. É controle emocional mascarado de luz. 13. Sua intuição. Esse é o sinal mais poderoso e muitas vezes o mais ignorado. Você sente, mesmo quando tudo parece normal, mesmo sem provas. A sensação não passa. Seu corpo te avisa. Sua mente tenta racionalizar. Mas no fundo, você sabe que algo está errado. E esse saber não precisa de justificativa. Intuição é sabedoria em estado bruto. Agora que você conhece os sinais principais, é hora de olhar para um comportamento ainda mais sutil, mas igualmente destrutivo. Quando você é transformado no vilão da história, existe um mecanismo sutil, mas profundamente manipulador, que muitas pessoas usam para justificar sua frieza, transformar você no vilão da história. Este é um dos sinais mais traiçoeiros, quando a pessoa começa a inverter os papéis. É um processo silencioso, quase imperceptível. Ela começa a distorcer suas atitudes. Pequenas falas suas passam a ser interpretadas como arrogância. Você mostra firmeza, ela chama de orgulho. Você estabelece limites, ela diz que você está se afastando. Ela cria uma versão de você que se encaixa na narrativa dela, uma narrativa em que ela é a vítima e você, o vilão. Esse comportamento é sutil, mas extremamente desgastante. Você se vê tentando explicar suas intenções, tentando mostrar que não é como ela diz, mas tudo o que você diz é revirado, reinterpretado, usado contra você. O que está por trás disso é uma necessidade de proteção da imagem dela. Em vez de admitir que sente inveja, ciúmes ou incômodo, ela transfere a responsabilidade para você. E ao fazer isso, ganha apoio de outros, se blindando contra qualquer confronto direto. A dica é observar os padrões. Perceba como ela muda o discurso de acordo com a audiência. Note como pequenos comportamentos seus viram motivos para críticas veladas. E mais importante, não entre no ciclo da justificativa. Seja coerente, firme e fiel à sua essência. A verdade pode não convencer todos de imediato, mas, com o tempo, ela sempre se sustenta. Aos poucos, ela constrói uma narrativa onde você é o problema. Não porque você tenha feito algo grave, mas porque ela precisa justificar, para si mesma e para os outros, o porquê de tratar você com desdém. Essa inversão permite que ela se preserve como a vítima da relação. Você começa a perceber isso quando amigos em comum se afastam sem explicação.
quando percebem você com desconfiança. Quando você ouve frases como "ela falou que você anda diferente" ou "achei que você estava bravo com ela". Tudo isso sem que você tenha mudado nada. A estratégia é clara. Ao fazer de você o problema, ela se livra da culpa. Ao te culpar, ela se protege. Isso é reversão protetiva. A melhor forma de enxergar esse mecanismo é observar a coerência entre quem você sabe que é e a forma como ela tenta te definir. Entender que alguém próximo de você pode secretamente nutrir ressentimento ou até ódio é, sem dúvida, doloroso. Essa percepção se torna ainda mais difícil quando a pessoa em questão faz parte do seu círculo íntimo, um amigo de longa data, um familiar querido, ou alguém em quem você confiava. Porém, reconhecer esse tipo de dinâmica é o primeiro passo para quebrar o ciclo de desgaste emocional. Ao aceitar que o comportamento dessa pessoa não é reflexo de algo errado com você, mas sim de suas próprias limitações e frustrações, você ganha o poder de mudar sua relação com ela ou até decidir se ela merece continuar presente em sua vida. Nem sempre confrontar diretamente essa pessoa é a solução mais eficaz. Muitas dessas atitudes podem ser inconscientes, motivadas por inseguranças e ressentimentos reprimidos. Expor isso pode apenas reforçar os mecanismos de defesa e manipulação da pessoa, resultando em mais desgaste emocional para você. O que importa é o que você faz com esse conhecimento e como você escolhe proteger sua paz interior. A primeira recomendação é: pare de buscar validação de quem já demonstrou não ser capaz de te dar apoio genuíno. A chave está em cuidar de você mesmo, em ser fiel ao seu valor e em estabelecer limites saudáveis. Você não precisa justificar sua existência para ninguém, especialmente para quem tenta diminuir sua luz. Em segundo lugar, aprenda a observar esses sinais, sem permitir que eles definam sua realidade. Sua paz é inegociável. Quando você reconhece os padrões, você pode tomar decisões mais conscientes sobre quem merece o seu tempo, energia e atenção. Por fim, busque cercar-se de pessoas que te apoiem, que te incentivem a crescer e que compartilhem da sua essência. As relações verdadeiras se baseiam no respeito, na confiança e no carinho genuíno, não em manipulação e jogos emocionais. Lembre-se, você merece estar ao lado de quem celebra sua luz, não de quem tenta apagá-la. Priorize sua paz, e as pessoas certas irão se aproximar de você. Agora que você conhece esses sinais e entende como funcionam as dinâmicas ocultas nas relações, talvez comece a enxergar com mais clareza certos comportamentos ao seu redor. Relações que antes pareciam neutras podem, na verdade, estar te drenando em silêncio. Este vídeo não é um convite à desconfiança, mas à lucidez, ao olhar atento, ao respeito por aquilo que você sente, mesmo quando não pode explicar em palavras. Se esse conteúdo tocou em algo dentro de você, então ele cumpriu seu papel. Que a partir daqui, você se sinta mais forte para escolher com consciência quem merece estar ao seu lado. Nos encontramos em breve. Até lá, cuide da sua paz como quem cuida de um território sagrado, porque é isso que ela é. Nos vemos no próximo vídeo.